A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que permite posse de armas a investigados em inquéritos policiais. Atualmente, o Estatuto do Armamento proíbe essa possibilidade. A proposta altera o dispositivo e define que só investigados por crimes hediondos com grave ameaça à vida e violência doméstica não podem ter o registro. E aí eu queria devolver para você. O que você achou disso? Mas uma proposta imbecil. Por que você vai proporcionar aquele que está sendo investigado, muitas vezes indiciado, não foi condenado, mas de uma prática criminosa e possibilitar que esse camarada tenha arma? É algo assim, até o policial investigado, ele perde o porte por determinados crimes. Então é algo realmente completamente ilógico. E aí eu passo para as minhas colegas que eu acho que, não como policiais, como um cidadão, a gente vê a falta de lógica em propostas de lei. A própria Priscila, né, especialista nessa área criminal, talvez tenha algo interessante para falar para a gente em relação a esse projeto, Priscila. Lívia, estou junto com a doutora Raquel, eu sou contra, né? Aliás, que eu acho que a arma tem que portar mesmo quem tem lá os mecanismos, seja ele CAC, que passa lá pela Polícia Federal, sejam os policiais, agências de segurança. Agora, o que me chama a atenção, né, num ponto bom desse projeto de lei, que vai alterar o Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003, é que no caso de condenação em especial, né, nós vamos ter as armas sendo doadas para as Forças Armadas. Então, neste ponto, ok. Agora, permitir que as pessoas que sejam investigadas, aqui eu quero fazer um contraponto. Nós temos uma garantia constitucional, né, que é a presunção de inocência, ponto. Só que a presunção de inocência aqui foi estendida, porque quando a gente tem inquérito policial em andamento, quer dizer que a pessoa está sendo investigada. E eu quero aqui deixar registrado, estou explicando para a audiência o motivo pelo qual eles permitiram, né, isso, e eu já deixo registrado desde logo que eu sou contra. Então, lá na nossa Constituição, a gente tem o princípio, no artigo 5º e 55, que é o princípio, né, 57, da presunção de inocência. Então, até que seja transitada em julgado, essa pessoa é considerada inocente, porque o homem nasce inocente e essa presunção de inocência só é quebrada quando ele recebe uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Mas o nosso país, a gente vive na luta tentando afastar a violência, né? Então, eu acho que neste ponto, mandou mal, errou, né? E é lógico que aqui é uma questão mais populista. Eu tenho, e como a Raquel bem disse aqui, os nossos legisladores, e as meninas também, a Carla, a Ellen, já disseram, eles fazem julgando e colocando para aqueles que votam. Então, eu acho que é mais para agradar uma parte dessa população que, às vezes, investigado, principalmente Maria da Penha, que houve, né, a restrição já mantida. Maria da Penha, questão cautelar no artigo 22 da Maria da Penha, retirar essa posse momentânea até se discutir, né? Então, eu acho que manteve isso, só que abriu um leque de regra geral, tirando lá os crimes contra a vida, dolosos contra a vida, que a maioria das vezes eles usam arma de fogo, não só, mas a maioria das vezes, e violência ou grave ameaça, crimes de roubo. A maioria, eu não preciso roubar com arma de fogo, mas a maioria das vezes, quando eu emprego essa grave ameaça, é através da arma de fogo. Então, eu acho que deveria ser vetado, né? Eu espero, sinceramente, que seja vetado, porque cada vez mais que a gente permitir que pessoas que sejam investigadas possam fazer uso da arma, é como se a gente pudesse deixar ele fazer e voltar a delinquir. Até né? Esse argumento de presunção de inocência, não é porque há presunção de inocência que a pessoa precisa estar armada, Sim. Raquel. Não, perfeito. Eu ia pegar justamente esse gancho da presunção de inocência, que foi brilhante, como sempre, né? Explicando para aqueles que estão nos assistindo os princípios basilares, né, da Constituição, tudo que rege o processo penal. Mas, olha, mais um erro tentando corrigir outro erro, ou seja, uma decisão completamente equivocada. Quando a gente tem, e eu falo aqui como delegada de polícia, quando a gente tem essa responsabilidade de indiciar ou investigar alguém, nunca podemos utilizar uma instituição de Estado, uma polícia judiciária, para perseguições políticas de forma criminosa. Então, uma investigação é séria. Parte-se do pressuposto que o presidente daquela investigação é um delegado de polícia, é um operador da lei e ali ele tem indícios suficientes de autoria e materialidade para, de forma formal, indiciar e colocar uma pessoa, um indivíduo, como alvo de sua investigação. Óbvio que tem que ter indícios de autoria e materialidade para que aquela pessoa seja o principal alvo da investigação. E não tem nenhuma pessoa, a não ser se for psicopata,
que esteja sendo investigada ou indiciada, que não tenha uma alteração psicológica. Essa alteração psicológica já põe por baixo um dos requisitos para você poder portar uma arma. Você tem que fazer testes psicológicos, tem que ter aptidão e equilíbrio emocional para você poder ter o direito a ter uma arma. Se já mexe diretamente com o psicológico daquela pessoa, uma investigação séria, que deve ser assim, óbvio que não tem como deixarmos, até pela proteção da própria pessoa, de repente, num estado de angústia, num estado de desespero, pode até colocar a própria vida em risco, tirando a sua própria vida. Então, é algo que falta tecnicidade, falta intelecto e falta seriedade quando se propõe políticas públicas e quando se propõe leis. Eu só quero aqui complementar uma coisa que eu acho que é importante. O artigo que gerou mais debate, né, nesse projeto de lei, que foi o artigo 30, e o relator, que é o deputado Ismael Alexandrino, o que ele disse? Que é justamente a discussão que nós estamos tendo aqui. Que ele precisou ter, né, foi necessário ter um meio termo. Por quê? E aí, segundo as palavras dele, né? Eu precisaria proibir o registro das armas até a condenação transitar em julgado, que seria em consonância com a nossa Constituição, ou proibir o registro de armas a todos os investigados em inquéritos policiais. Então, o que eles fizeram? Eles permitiram o registro para alguns casos. Eu acho que foi aqui um recorte, né? Fizeram uma colcha de retalhos, sabe, Lívia? E quem acaba, né, sofrendo com isso é a população, é a gente que, né, enfim, não usa arma. Então, o que eles fizeram? Olha, nós não vamos proibir, mas nós não vamos proibir totalmente. Então, para não proibir totalmente de acordo com a Constituição, nós vamos deixar em determinados casos. Então, aqui é mais ou menos assim, ó. A pessoa está sendo responsabilizada por um furto, por um estupro, bem que ali entraria violência de grave ameaça, por um furto, por uma receptação, é só uma receptação. Só uma receptação, foi isso, a interpretação que eu tive aqui do projeto de lei foi nesse sentido. Como é só uma receptação, ele é só receptador, ele não vai atirar então você ninguém. pode registrar, você vai passar lá, o artigo 6º e 7º são mantidos, o artigo 6º fala quem pode portar, e aí quem faz? Ele faz lá o psicotécnico, né, perante a Polícia Federal. Então ele vai lá na Polícia Federal, passa, né, e passando, aí ele vai poder ter arma. Então, nesse sentido, eu acho que vai incentivar a violência, eu acho que deveria não ter essa alteração, porque não vai ser o ideal dos mundos. O ideal dos mundos é deixar do jeito que tá, que já tá ruim. Ellen, me parece algo tão absurdo. E aí a Priscila já entrou um pouquinho na questão política também, né? Eu não consigo ver outra razão, senão política, para uma proposta como essa avançar. O que você acha? Eu posso contar um caos aqui? Fique à vontade. Todo mês, a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo chama os jornalistas para fazer uma entrevista coletiva e apresentar os números da segurança do Estado de São Paulo. Todo jornalista que vai para essa entrevista coletiva, eu estou dando o exemplo do Estado de São Paulo, mas isso deve acontecer nos outros estados. Quando a gente vai para essa coletiva, a gente já sabe que aquilo que vai estar escrito, chamando assim, caiu, sempre vai ter uma coisa positiva ali em primeiro, né? Caiu furto de celular, caiu, né? Aquilo que está escrito não é a notícia. Aquilo que está escrito é a forma positiva que o governo quer registrar e a gente vai ter que olhar, sentar e ter o trabalho de ler os números para enxergar onde está a notícia. Lembro de uma vez que eu estava nessa coletiva, né? E aí eu fui olhando, até que eu vi assim, tipo, tinha um negócio de homicídio e nem 3% dos homicídios eram investigados até o fim. Essa era a informação importante. Mas estava lá, caiu o roubo de carro, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse projeto de lei, ele é um retrato de como age o poder político no Brasil. Em tese, a notícia a ser divulgada era, nós estamos proibindo, olha, aqui, ó, nós vamos reforçar aqui, porque já não pode, quem cometeu homicídio, quem cometeu estupro, grave ameaça, não pode ter arma. Mas eu deixo em branco os demais crimes. E aí está o pulo do gato. Logo, se não está proibido, Tá permitido. É permitido. É tão perversa a forma como isso é pensado e estruturado politicamente. Para mim, isso é o que mais chama atenção nesse projeto. Porque é exatamente isso. O que foi feito foi um texto para mostrar para a população que os parlamentares nobres estavam trabalhando para retirar as armas daquelas pessoas que estão ali sendo investigadas por crimes com forte ameaça. Quando, na verdade, o que eles estavam fazendo era uma manobra para que você permitisse que todo o resto pudesse andar armado.
né? E parece então, assim, que tem... é muito absurdo isso. Não sei se você tem essa informação, Ellen, mas me parece que tem até um dispositivo nesse projeto que também permite anistiar aqueles que estão em situação irregular com um armamento para que possam regularizar num prazo de 1 ano. Acho que é nesse projeto, né, Raquel? Não sei se você tem essa informação também. Vou dar uma olhada, mas é nesse, eu acho né? que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Você tem um prazo, olha, você tem 1 ano para você regularizar e não perder o armamento. Bom, eu parto do pressuposto que cidadão comum tem que ter arma. Mas, enfim, vamos lá. Eu sei que a Raquel do meu lado discorda. Eu parto desse pressuposto. Porque o que a gente vê na nossa sociedade de briga de marido e mulher, briga de trânsito, uma criatura armada é um negócio horroroso. E a gente não está nesse nível de civilidade, né? De poder andar armado, enfim. Mas eu acho que quando você dá esse prazo de 1 ano para regularizar, é menos ruim. Porque pelo menos você está permitindo que se regularize, que você tenha algum controle, ainda que falhe. Podemos lembrar aquele caso lá no Rio Grande do Sul, em que um CAC, colecionador, que passou por todos os testes, era uma pessoa com esquizofrenia que matou a família inteira, né? Então, assim, é um controle falho, super falho, mas ainda assim vamos ter algum tipo de controle. Eu acho que nesse sentido, essa anistia para que te dê um prazo de 1 ano e que você possa regularizar é um pouco melhor para que a gente tenha algum tipo de controle do que não controle algum. Concorda, Priscila? Eu concordo, até porque, assim, eu concordo nesse ponto, é melhor ele regularizar tendo o direito, porque ele passou, ele vai passar pelas regras novamente. Mas 1 ano não é tempo demais, não? Aí o prazo, eu não sei quanto ao prazo, assim, né? Eu não sei em que cenário eles deram aí 1 ano, né? Porque porque se são documentos, se ele passa novamente pelo psicotécnico, né? Eu acho melhor que aquele que já fez todas as diretrizes, já tem lá, né, podendo ter a posse dessa arma, que ele regularize mesmo, né? E eu acho que aí ele fica bonitinho, fica redondinho, não fica de alguma forma irregular, né? Agora, o problema aqui está no seguinte, deixa eu só falar uma coisa, eu também, né, não gosto de arma, enfim, mas você sabe que é bom a gente também falar para a nossa audiência uma coisa? Que tem me despertado um debate, né, com relação a essa possibilidade das pessoas pedirem o armamento. O Estado, ele é o detentor dessa força, dessa necessidade de nos defender. Mas a gente está num fluxo de violência tão grandioso, e é importante que o Estado, né, dizer aqui, que o Estado não consegue nos defender a contento. Para isso ele põe forças policiais, enfim. E eu tenho pensado, né, e quero estudar um pouco até mais sobre isso, sobre a possibilidade do cidadão passando, porque isso está lá no artigo 6º, qualquer pessoa pode comprar arma de fogo desde que preencha os requisitos. Você pode deixar arma de fogo na sua casa, só que aqui eu quero deixar bem claro que você precisa não ter, não precisava, né, na verdade, ter crime, você tinha que ter ser primário, ter aí, né, uma idade superior a 21 anos, então tem os requisitos. E você pode deixar essa arma dentro de casa, porque o Estado entendeu que você pode se defender, já que ele não pode nos defender a contento. Agora, o que me chama a atenção é a pessoa poder sair circulando com a arma, que isso de fato não é permitido, ainda que você possa ter a posse. Porque eu entendo que muitas das vezes, claro, a gente não pode se comparar àquele que está irregularmente com uma arma de fogo. Então, tem gente que fala assim, porque ninguém apontou uma arma para você. Apontou. Mas eu, Priscila, agora eu vou falar por mim, tá? Vou fazer uma confissão. Eu sou bem complicada. Se eu brigar, se eu tiver com a arma, eu não sei o que a gente pode fazer. Então, eu não estou me equiparando a ninguém. Eu acho que o cidadão tem o direito de se defender, tá? Para isso, ele vai comprar a arma, ele vai registrar, ele vai passar pelo psicotécnico e perfeitamente. Agora, o que me chama atenção nisso é poder permitir que aquele que pode se defender, e eu conheço várias pessoas que têm armas dentro das suas casas, né? Enfim, eu acho que é justo, é um direito justo, é uma norma justificante, desde que você esteja dentro dos artigos estabelecidos pelo Estatuto do Desarmamento. Agora, o que me chama a atenção aqui é permitir que, diversamente do que é colocado no Estatuto, deixar que pessoas que estão sendo investigadas, como se eu dissesse, mas ele é só um criminoso júnior, né? Não é mais ou menos assim? Como ele é um criminoso... E aqui eu quero deixar também consignado que nem todas as pessoas que são investigadas, elas sofrem processo, né? Por causa da presunção de inocência. Agora, é temerário... já como a doutora Raquel aqui colocou, a pessoa que vai está sendo investigada, ela tem um preceito indiciário de autoria, e a autoridade policial, ao final, dentro aí da sua prerrogativa, vai chegar ao final disso e vai colocar se ela é ou não autor. Agora,
é melhor não deixar isso, porque eu acho que a violência, daqui uns dias a Ellen vai nos trazer aí, né, mais estatísticas falando que essa violência aumentou nesse cenário. Só para esclarecer para a nossa audiência, estamos sim falando de um mesmo projeto, sim, esse que trata da flexibilização do acesso a armas para pessoas que estejam respondendo inquéritos em relação a qualquer tipo de crime e também essa possibilidade de registro, de regularização do acesso à arma. O prazo é assim, gente, olhei aqui, de 1 ano. O projeto permite um novo prazo de 1 ano para proprietários de armas de fogo pedirem o registro, devendo comprovar a posse ilícita da mesma. A Raquel quer fazer um adendo nessa questão e eu aproveito para te perguntar também, Raquel, quando a gente critica essa questão da anistia, a gente não está tirando direitos de pessoas que têm uma arma de forma regular, lícita, mas isso não acaba facilitando a circulação irregular das armas na sociedade? Na realidade, no projeto, na lei de desarmamento, ele previa de 2003 a 2008 a regularização. Ou seja, havia a possibilidade de você entregar essa arma não regularizada, receber uma quantia e ali você não responder criminalmente por uma arma não regularizada ou não registrada. Então, a gente não está falando de pessoas criminosas, eu concordo com o que vocês falaram, acho que a Ellen falou e a Priscila também. Este controle, obviamente, se a pessoa de forma voluntária vai e apresenta toda a possibilidade para regularizar uma arma que não é uma arma proveniente de crime e que pode ser registrada, que tem a numeração, que não é numeração raspada, que é uma arma que pode se tornar regulamentada, ou seja, não é uma arma proveniente de crime, eu não vejo muito problema. Agora, o que eu queria complementar é que facilmente a gente pode refutar, e aí eu acho que a Ellen vai concordar comigo, quando a gente fala das armas numa forma de suprir a deficiência do Estado na segurança pública. Não. Porque é essa a argumentação. E eu discordo. Não podemos suprir a deficiência do Estado proporcionando as pessoas, então, armem-se. Sob pena de estarmos fomentando justiceiros ou até mesmo fomentando olho por olho, dente por dente, olho por olho e justiças a lei de talião. O que eu falo aqui, o que eu questiono e o que eu defendo é o direito a ter uma arma, se assim o cidadão que cumpre as leis decidir ter. Sim. Não por uma consequência da ineficiência do Estado. Porque o Estado, ele tem sim que se estruturar. Ele não pode terceirizar a sua ineficiência do déficit de policiais, da falta de condições de estrutura para o combate ao crime, ao particular. Então, este raciocínio, claro, que coloca por água abaixo qualquer outro tipo de defesa a armar o cidadão. O cidadão, a gente está falando do direito de escolha, de legítima escolha para a aplicação do direito daquele que cumpre leis. Aí sim, não é fomentar justiceiros, nem colocar vamos armar a população como quisermos. Não, aquele que cumpre todos os requisitos, que tem a capacidade técnica, psicológica, toda a capacidade que cumpre e vai ser fiscalizado, ele opta por ter. E que se porventura aquela arma pode ser utilizada até para uma legítima defesa quando alguém entra na sua propriedade, porque a gente está falando em posse de arma, assim será. Então, eu vejo confusão de conceitos para desqualificar, de repente, esta pauta de termos o amplo direito de escolha. Isso eu sou contra. Eu acho que o Estado não pode tutelar nem restringir o direito daqueles que cumprem leis. Para a gente fechar rapidinho, Carla. Eu só vou pegar o ponto da Raquel e amarrar, lógico que minha área é economia, não é essa, e pegando um pouco aquela questão do orçamento, e hoje deu para entender bem aqui, eu consegui até organizar algumas coisas entre ter a posse, o que é o porte, a posse, que são duas coisas completamente diferentes, mas só um detalhe importante, inclusive para Raquel e para todo mundo. Quando você pega o orçamento executado em 2022, nós tivemos apenas 0,21% do orçamento para a segurança pública. E nós tivemos
43% do orçamento para pagamento de juros e amortização da dívida. Absurdo. Então, eu queria só colocar isso para vocês terem a questão da proporção, para a gente amarrar o primeiro ponto nosso com a elevação da taxa Selic e essa discussão nossa da estrutura da segurança pública que precisa ser reforçada, mas não existe nada feito com boa vontade. O que nós precisamos é de dotação orçamentária para isso.